Vamos lá, Gabriel Amaral aqui diretamente do CT. Boa tarde, né? Ou boa noite, ou bom dia para você que está assistindo depois. Coletiva do Thiago Silva acabou, agora há pouco aqui no CT Carlos Castilho. Estivemos por aqui do Raiz Tricolor, do Jornada, transmissão ao vivo. No sinal, muito obrigado pela super audiência, a confiança que vocês sempre dão pra gente. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, novidades aqui diretamente do CT e novidades com exclusividade. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre a coletiva do Thiago Silva, teve muita resposta interessante, vai reproduzir aqui algumas, que senão também é só você ir lá, for pra botar 10 respostas aqui, é mais fácil você ver a coletiva inteira, né? Deixa o like aqui embaixo se estiver gostando desse vídeo, se inscreve aqui se gostar do nosso conteúdo. Vamos embora, cara. A gente fala aqui agora, principalmente, sobre chegada de reforços. A primeira notícia desse vídeo foi publicada nessa manhã pela Aline Nastari, da TNT Esportes, de que o Facundo Bernal e o Fluminense estão bem próximos de um acerto. O Fluminense melhorou a proposta feita ao Defensor do Uruguai, e aí até peguei o celular aqui para poder ler a informação certinho. Nessa nova proposta, o Fluminense ofereceu 3,6 milhões de dólares, algo ali em torno de 18, de 20 milhões de reais, por 60% do jogador. Qual que é a parada em relação à conta básica? O Defensor, desde o início, tinha uma multa no jogador, né, no Facundo Bernal, de 6 milhões de dólares. E essa multa, ela, na teoria, está sendo paga pelo Fluminense de uma maneira meio diferente. Por quê? O Fluminense está pagando 3,6 milhões, que é 60% dos 6 milhões que o Defensor quer, por 60% do jogador. Então, em resumo, o Fluminense está avaliando o jogador uruguaio em 6 milhões de dólares e está comprando uma parte, e obviamente da parte do Defensor, eles olham e o Fluminense se credencia e fala: olha, eu tenho possibilidade de fazer esses outros 40% seus valerem muito mais, vendendo o jogador para a Europa e tendo aqui essa porta aberta. Por outro lado, para o Fluminense, isso também é uma oportunidade de comprar o jogador sem ter os 6 milhões de dólares agora. Na notícia que a Aline ainda destaca que o Fluminense está aguardando o retorno do Defensor, ou seja, enviou já essa recontra-proposta para a equipe uruguaia e confia que o clube uruguaio vai aceitar esse acordo. A primeira proposta foi de 2,5 milhões por 80%, ou seja, avaliando ali o jogador em um pouco mais de 3 milhões de dólares, e agora já subiu bastante nessa outra proposta, já que o clube uruguaio, desde o início, pede 6 milhões de dólares por 100% do jogador. Lá no Uruguai já falam num acerto e tal, mas, enfim, até que a gente tenha também definições práticas, o acerto não dá para ser cravado. Mas é bem provável nesse momento, com essa subida de proposta, que o Facundo Bernal seja jogador do Fluminense nessa temporada. Bem, a gente teve fala do Mário Bittencourt recentemente sobre isso, já falando inclusive sobre a negociação, então dá para imaginar que o acerto vem. Dá para imaginar, já que já falou, já tem notícia, e enfim, aí chega na proposta do Defensor. Só espero também que o Fluminense tenha conseguido fazer algo que não fez com o John Arias, que é fixar um valor por esses outros 40%. Obviamente, esses outros 40% não vão ser fixados em 2 milhões de dólares, não faria nem sentido. Mas se o Fluminense conseguisse fixar por um valor de 6 milhões de dólares, alguma coisa desse tipo, mesmo sendo um valor muito alto, dependendo da valorização do jogador, o Fluminense tem um valor fixo e não fica à mercê do Defensor nesses outros 40%, ficar com os outros 40% do valor. Enfim, sobre contratação que já está aqui, a gente conseguiu algumas informações aqui sobre treino, estava rolando treino nessa manhã, e a gente já conseguiu informações de que o Serna e o Ignácio, os dois jogadores que vêm do futebol peruano, um do Sporting Cristal e outro do Aliança Lima, já estão treinando aqui no CT. Eles ainda não estão registrados no BID, pelo menos não até o momento em que eu estou publicando esse vídeo, ou seja, ainda não podem ser escalados ou relacionados para o jogo contra o Cuiabá, precisam estar no BID até o final do dia de hoje para poder poder ser relacionado, né, para o jogo contra o Cuiabá no domingo, se não só talvez para o jogo contra o Palmeiras, mas já estão treinando aqui. Obviamente o Fluminense não divulga qualquer material sobre os jogadores, nem foto, nem vídeo, porque os jogadores
não estão ali ainda como jogadores do Fluminense, não foram apresentados, não foram anunciados ainda como contratação. Mas já está tudo certo, os exames médicos tudo ok, os jogadores já chegaram. Quem teve por aqui também hoje já foi John Arias, de volta ao Fluminense. Eu não consegui ver o John Arias por aqui, mas o próprio Fluminense divulgou vídeo nas redes sociais também falando sobre a volta do colombiano. A expectativa é que ele vá para Cuiabá, mas não é certeza. Outra informação aí, essa que a gente conseguiu ver, né, foi de que o Marcelo e o Diogo Barbosa fazendo uma atividade separada do resto do elenco. Pelo menos ali na reta final do treinamento, o treinamento começou às 9h30, ali já na segunda parte do treinamento, os dois não estavam com o grupo, estavam fazendo um trabalho ali mais específico. O Marcelo não nos surpreende, porque é bem provável, inclusive, que ele não jogue, né? Ainda está se recuperando de lesão, uma recuperação um pouco mais lenta. Mas o Diogo Barbosa, nessa atividade, me surpreendeu. E nem era uma atividade de lateral, não. Do tipo, vamos treinar cruzamento, vamos treinar tabela, alguma coisa. Não, era uma atividade padrãozinho, uma atividade de domínio, toque de bola. E os dois laterais estavam por ali. E o esquerdinha não estava. O esquerdinha provavelmente estava treinando com o time principal. Dentro do que eu consegui observar também ali e apurar aqui, o Lima já voltou a treinar, está treinando normal, mas ainda não está treinando com o time que viaja para Cuiabá, ou seja, provavelmente não joga, assim como o Manuel também, a mesma coisa. Tá? Também está treinando, mas ainda não com o grupo principal, está na fase final ali da transição da parte de departamento médico pro treinamento com a equipe principal. Eles estavam, inclusive, no mesmo treinamento que também estava o Gabriel Pires. Estava ali jogando. Lucas Justen também estava nesse mesmo treinamento, uma atividade em campo reduzido. Do CT, é isso. Agora, e do Thiago Silva? Bem, coletiva boa do Thiago Silva, tá? Fala bem, bem claro nas coisas que estava falando. E uma das coisas que ele falou, aí eu vou destacar aqui uma questão da minha pergunta, que é sobre as dificuldades que ele pode acabar tendo. Ele fala sobre a dificuldade em relação à sequência de jogos, que não adianta esperar que ele vá jogar todos os jogos em sequência nesse início, principalmente nesse início, porque não dá para poder fazer isso, ainda mais na idade dele, da forma como ele é. Ele jogava cerca de 40 jogos por temporada lá na Europa, mas ele até falou, eram jogos do campeonato, um outro jogo da Copa, e a gente não estava na Champions. Então até as viagens eram bem curtinhas, né? Aqui no Brasil, na minha pergunta até falei, cara, tem viagens, né, que qualquer viagem de campeonato brasileiro aqui é viagem praticamente continental, ou continental ou internacional lá na Europa, né? Então isso obviamente dificulta um pouco para ele atuar. Então ele deixou claro esse ponto de que as viagens provavelmente serão as viagens somados ao fato dos jogos em sequência serão as maiores dificuldades do Fluminense para com o Thiago Silva, principalmente nesse início de retorno. Agora, uma outra resposta muito interessante que ele deu, falando especificamente sobre a situação do Fluminense, a realidade do Fluminense. Ele falou por várias vezes de tirar o Fluminense dessa situação e de entender a realidade que a gente está vivendo. Olha aí só essa resposta. Eu acredito que o título mais importante para mim nesse momento é tirar o Fluminense dessa situação, isso não tem dúvida. Obviamente, sem perder o foco nos outros, que são eliminatórios, são um pouco mais, de repente, mais fácil de você chegar. Mas o rebaixamento, ele causa danos importantes para o clube, né? Não somente para os jogadores, mas principalmente para as pessoas que trabalham aqui por trás das câmeras, que vocês não veem no dia a dia. E a gente tem essa responsabilidade, e a gente tem o desejo de tirar o Fluminense dessa situação por causa também dessas pessoas, sabe? Porque o Fluminense fica, os jogadores vão, muitos profissionais são mandados embora porque tem que cortar despesas, enfim. No final, essas pessoas vão ser punidas, os jogadores vão para outros lugares, de repente, até numa situação melhor, continuar numa primeira divisão e o Fluminense na segunda. Muitos me falaram, o Thiago pode manchar a carreira caindo para a segunda divisão. Marcelo ganhou 5 Champions. A gente nunca imaginou passar por esse momento, mas o momento é esse.
Ao mesmo tempo, é um momento da gente se juntar, um momento importante do clube, para que a gente faça o máximo para que o Fluminense não caia para a segunda divisão. Hoje o Fluminense está rebaixado, mas no final do ano a gente vai olhar para trás e ver o quanto nós fizemos, o quanto nós trabalhamos para ter tirado o Fluminense da situação. Eu não tenho dúvida que a gente vai sair. Teve muito mais coisa legal na coletiva do Thiago Silva, ele falando sobre mudanças táticas do Fluminense, falando sobre possíveis mudanças técnicas também. Mas eu recomendo você ir lá assistir, né? Porque senão eu vou colocar todas as perguntas, esse vídeo vai ter 1h30 e a coletiva tá lá, pronta, né? Então, vai lá, tá? Mas essas foram duas coisas que me chamaram bastante a atenção. Deixa o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, dá aquela moral aí pra gente, estamos passando aí já os 200 e tantos mil inscritos e vocês são muito legais aqui comigo também. Aqui do CT, fiz aquela viagem, acordar 7 da manhã para poder estar aqui no CT, agora voltar para casa, mas claro, para poder entregar um conteúdo bem legal para vocês. Tamo junto, amanhã, 5 da manhã, tô partindo para Cuiabá junto com o Fio para fazer aquela super cobertura da estreia do Thiago Silva. Até a próxima, valeu!